Olá, boa noite. Meu nome é Camila Santino, eu estou de batom vermelho, sou negra, estou de cabelos soltos, entre ondulado e encaracolado. Atrás de mim tem uma parede bege com alguns objetos de decoração, além do nosso Pix 150908350001-57 feijão de corda. A máscara africana, uma negra daquelas de interior, de bairro, o São Francisco, uma cidade que eu não sei qual é, e uma boina preta. Eu quero desejar minhas boas-vindas a vocês que estão aqui assistindo o nosso último Pretas em Roda, Caminhos Possíveis, no eixo Saúde hoje. Aqui presentes estarão conosco Luísa Almeida, Mônica Helena, Mariana Amaral, e eu passo a palavra agora à nossa mediadora Simone Souza. Olá a todas, todos e todes. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui a mais aqui a nosso encerramento das nossas rodas dentro do Julho das Pretas. Como a Camila falou, nós estamos aqui este mês inteiro tendo conversas potentes, poderosíssimas e também necessárias, aliás, urgentes. Eu preciso começar falando do prazer, da honra e da alegria que é ter estado aqui em roda esse mês inteiro e ainda estar em mais uma roda. E eu sou Simone Souza, sou cantora, compositora, professora e pesquisadora. Eu sou uma mulher negra de cabelo crespo, meu cabelo está preso, eu estou usando brinco e um vestido de alcinha estampado. Atrás de mim tem uma parede com alguns cartões e eu queria convidar para conversar hoje com a gente sobre caminhos possíveis nesse Brasil genocida. Começar chamando a farmacêutica Luísa Lira, que é apaixonada pelo que faz e que está na farmácia há mais de 18 anos e que é pós-graduada em farmácia clínica e hospitalar. E eu vou convidá-la para estar aqui em roda com a gente e para se apresentar agora para a gente. Então, Luísa, seja muitíssimo bem-vinda, é com você. Boa noite, foi um prazer, assim, inexplicável, né? Participar de um momento que eu acredito que seja histórico para cada um de nós, né? Fortalecer esse caminho para outras mulheres. É uma oportunidade que nós temos de passar um pouco do nosso exemplo de vida para outras mulheres, significar para alguém, né? Ser a atenção para alguém e alguém olhar para a gente e dizer, né? Pensar, poxa, ela conseguiu, eu também vou conseguir, né? Fortalecer outras mulheres, né? Nessa condição que a gente vive de sermos negras, né? De sermos pobres, de vir de famílias pobres que não têm condições de saúde, de educação, às vezes de alimentação, e às vezes junta tudo, né? E tem um contexto, e às vezes a vida quer significar somente aquilo para a gente. E a gente sabe que a gente pode ser muito mais, a gente pode ser o que a gente quiser, se a gente tiver força de vontade, coragem de correr atrás. É isso, Luísa. Conta um pouco mais pra gente de quem você é, de quem é você na farmácia, do lugar onde você está agora. Pronto. A farmácia foi meu primeiro emprego, né? Terminei o meu segundo grau em escola pública, com todas as suas dificuldades, mais de greve do que de aula, né? E por não ter oportunidades, é difícil de passar numa UFC, né? Ou numa UES sem você ter um bom preparatório. Então, o que me restou foi ajudar dentro de casa, né? E a forma que eu tinha era de começar a trabalhar cedo, né? Para ajudar a minha mãe. E o meu primeiro emprego foi farmácia. Tinha um sonho muito grande de ser advogada. Era um sonho. Adorava, ainda gosto muito da parte do direito. Mas quando eu comecei a trabalhar em farmácia, eu vi que o meu mundo era outra coisa, né? Foi amor à primeira vista. Comecei como caixa,
Em 6 meses, eu fiz uma seleção, que eu procurava aprender, eu olhava os medicamentos, pedia para ver as receitas. Fui me apaixonando por aquilo e buscando. Então, viram o meu interesse, o meu esforço, e 6 meses depois, eu me encontrava como uma auxiliar de farmácia. E nisso eu passei nessa profissão durante 16 anos, né? Que foi exatamente até os meus 33 anos, e sempre querendo buscar o meu nível superior. Mas a situação não nos permitia, né? Querendo ou não, nós vivemos num mundo ainda um pouco machista, né? De muitas dificuldades, alguns governos que não facilitam o acesso da população mais pobre à universidade, mas teve um momento que a gente conseguiu, né? Tivemos um governo que deu oportunidade a muitos filhos de pobre acessar, né? Eu fiz a minha faculdade pelo FIES, eu me orgulho disso. Não vim de uma UFC, às vezes as pessoas olham um pouco de olho torcido, mas eu me orgulho. Eu fiz a faculdade, eu estudei, eu ralei muito. Fui para uma sala de aula com 33 anos, com a juventude de 18 anos, acabando de terminar o segundo grau, mas aquilo não me desanimou. Fui buscar os meus sonhos, fui lutar pelos meus desejos, e há 4 anos estou formada como farmacêutica, e antes mesmo de terminar a faculdade, né, no 9º período, eu já engatei a pós-graduação, porque eu sempre sou assim, estou procurando sempre aprender mais, e fui me especializar em farmácia hospitalar e a farmácia clínica, voltada para a atenção farmacêutica. E depois de formada também fiz o curso de 6 meses para me habilitar em farmácia de manipulados, que é um outro mundo dentro da farmácia, né? A gente vê muito assim, às vezes as pessoas veem o farmacêutico somente ali na farmácia, mas o farmacêutico ele tem 1000 locais que é onde ele pode estar atuando, e cada local assim é um mais apaixonante do que o outro, né? E são duas coisas que eu amo muito. Há mais ou menos 4 meses saí da comercial, né? E eu trabalho agora com uma instituição que presta serviço, né, para o governo. Sou uma farmacêutica de farmácia de alto custo e lido muito com as necessidades das pessoas bem carentes, né? Eu trabalho no Grande Bom Jardim, e a gente sabe que é uma comunidade muito carente, muito necessitada, e eu tento passar um pouco dessa atenção farmacêutica a qual eu me dediquei tanto a me especializar, de ajudar essas pessoas a ter um conforto, mas principalmente na área que eu estou atuando, que eu nunca imaginei atuar, mas que estou assim apaixonada, que é a parte da saúde mental. E a gente sabe que devido a toda essa pandemia, foi o que mais se agravou. Eu acho que depois do Covid, a saúde mental foi o declínio mesmo da humanidade, né? As pessoas aumentaram mais a ansiedade, aumentaram mais as depressões, os suicídios, as violências domésticas, muitas outras coisas, né? E eu estou amando participar desse momento, dessa novo caminho da minha vida, de estar podendo ajudar, contribuir mais com pessoas, às vezes, de não só receber aquele medicamento que eu entrego, mas ver o olhar deles brilhando quando eu olho para eles e digo, como é que você está? Sabe, é muito gratificante, porque parece que nunca ninguém chega para eles e pergunta, como é que você está? E eles olham para mim, aí eu, sim, é você, como você está? Aí alguns que vão buscar a medicação até dizem assim, não, mas eu não sou o fulano. Eu disse assim, e o fulano está bem? Aí eles, tá, e você? Aí eles sorriem e dizem assim, estou bem também. E às vezes outros veem aquela porta, às vezes, para desabafar, para tirar dúvidas, para mostrar o outro lado, que às vezes nunca alguém chega para você e realmente lhe dá essa oportunidade de você poder compartilhar com eles a sua dor.
E assim, é muito gratificante, principalmente para quem trabalha nessa parte da área da saúde mental. Eles se sentem respeitados, eles veem que, poxa, alguém se preocupa comigo, alguém não está ali só para fazer eu assinar um papel e receber uma medicação. Eu converso com eles, eu oriento, que ali não é só a medicação, mas também eles têm a parte deles de querer a melhora deles, de buscar, traço meta com eles, e assim a gente vai construindo algumas amizades. Eu atendo muitos autistas, também é outro mundo que eu estou assim, muito apaixonada pelo autismo, e assim é muito gratificante. Eu acho que eu poderia passar a live todinha falando, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu falo demais. E eu falo pelos cotovelos. Mas é importante. É muito bom. É muito bom você fazer o que você ama, né? E assim, eu paro muito na graduação, as dificuldades que eu tive por ter passado 20 anos parada, foi o tempo que eu parei do meu segundo grau para entrar na faculdade, foram 20 anos. Então, assim, eu tive muita dificuldade, né? O ensino médio de 28 anos atrás não é o mesmo ensino médio de hoje. Então, muitas cadeiras eu não via. Então, eu vivia um mundo de muitas dificuldades. E muitas vezes eu olhava e dizia assim, meu Deus, eu não vou conseguir terminar, eu não vou. Isso é muito difícil. Mas aí eu parava e disse assim, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não tinha como voltar para trás, porque aquele era o meu sonho, eu só tinha uma opção. É levantar a cabeça, seguir em frente e eu vou conseguir. Um dia eu termino, um dia eu vou conseguir e eu consegui. E eu passo isso para o meu filho e eu passo isso para todo mundo que a gente consegue. O céu é o limite. Nós mulheres, pretas, pobres, a gente pode ir para onde a gente quiser, a gente pode ser o que a gente quiser. Na minha infância eu passei por muito isso na escola, de ser privada das coisas porque eu era a menina negrinha, do cabelo pichain, ou de cabelo pipoca, como chamavam, a meninazinha feia que ninguém sempre excluía das festas, das coisas, mas eu sempre tentei não me vitimizar. Acho que aquilo tudo me fez fortalecer mais. E eu acho que é isso que cada mulher tem que ter, né? Essa força. Por mais doloroso que seja, que a gente sabe que vivemos num mundo machista, e infelizmente de um mundo machista, de mulheres machistas também. Deixa eu falar mais. Que bom que você chegou até aqui para poder contar essa história para gente. Muitíssimo obrigada, Luísa. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu queria convidar agora Mônica Helena, que é farmacêutica também há 15 anos e atualmente está na assistência farmacêutica aqui na Prefeitura de Fortaleza. Então, Mônica, seja também muito bem-vinda e é com você, se apresenta mais para gente, conta mais de onde você está agora. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher negra, não retinta, e meu cabelo está bem curtinho e preso. Isso é para ser inclusivo, né? A ideia. E eu sou farmacêutica, como a Simone falou, e assim, eu venho de um local um pouco diferente, de um ponto de partida um pouco diferente do da Luísa, né? Eu reconheço os privilégios que eu tive, e apesar desses privilégios, não fiquei imune, não fiquei isenta dos preconceitos, né? As crianças que não querem brincar com você, que a gente só repara, só compreende muito tempo depois, né? Eu relutei um pouco a receber a aceitar esse convite, porque apesar de compreender que existe o genocídio do povo preto, de todos os problemas do racismo estrutural traz, não é uma coisa que eu pare normalmente para refletir sistematicamente sobre, então eu achei até que não fazia muito sentido. Mas eu sei que faz sentido a partir do momento que eu também sou este povo preto. Eu já trabalhei em inúmeros locais diferentes,
Eu nunca trabalhei no Bom Jardim, mas eu trabalhava ali do lado, no meu primeiro emprego significativo para mim, que foi no SUS, que é onde eu gosto de estar. E pelos caminhos da vida, fui trabalhar lá nas aldeotas também, lá no Meireles, lá na parte rica da cidade, na iniciativa privada, e aí a gente leva mais pancada ainda. Então, hoje, por ocasião de uma seleção pública, eu estou na Prefeitura de Fortaleza, na assistência farmacêutica, que é um local que eu tinha me distanciado do SUS exatamente porque é um local que eu não vislumbrava antes de chegar. Né? Quando eu saí da prefeitura, eu imaginava que não era o lugar que eu iria conseguir chegar, já que eu não tinha ninguém que me indicasse a estar lá. E no final das contas, foi uma seleção pública que me levou para lá, né? Como eu estava falando, eu venho de um lugar privilegiado, eu venho de um lugar de privilégios, né? A gente nunca foi lá em casa a classe C ou D, não, eu diria que a gente era a classe C, né? Não era D ou E. Os nossos pais cuidaram para que a gente não tivesse privações, muitas privações, eles privaram a gente do que eles julgaram que não era tão importante, mas a gente não passou por coisas, a gente tinha as coisas de criança que quer ter tudo, né? Mas a gente não passou por dificuldades materiais muito significativas. Então, na realidade, eu só me reconheço como mulher preta já adulta, né? Depois de bastante tempo, depois de bastante leitura, depois de bastante pancada, que eu venho a me reconhecer como uma mulher negra, como não ser o branco, né? Como o outro lugar. E eu acho, inclusive, que trabalhar lá na periferia contribuiu para isso. E às vezes eu paro para refletir, que quando eu fui trabalhar no Mundo BIM, numa unidade de saúde do SUS, no posto de saúde do SUS, a gente tinha dos profissionais de saúde de nível superior, e tinha eu, que me reconhecia como negra. Hoje eu me reconheço como negra, nem lembro mais se no início eu me reconhecia. E todos os outros profissionais de saúde, com exceção da minha chefe, que acredito, eu não sei como ela se reconhece hoje, mas eu a reconheço como parda. Mas todos os outros profissionais de saúde eram brancos, de nível superior, desculpa. Quando veio chegar outro profissional de saúde negro na unidade, foi quando começaram a chegar os médicos cubanos já. Né? Então, de Fortaleza mesmo, de nível superior, lá na unidade de saúde, eu nunca trabalhei com uma outra pessoa negra. Mas estar lá me fez estar muito próximo de outras realidades, das dificuldades das pessoas, de vislumbrar dificuldades de acesso, porque é uma dificuldade, mesmo tanto lá no Mundo BIM, mesmo os profissionais que eu trabalhei sendo muito bons. A dificuldade de comunicação, ela existe e afasta o povo negro das unidades de saúde. E também é mais uma forma de genocídio, né? A Luísa trabalha com componente especializado, ela vê hoje lá, que para mim também é um projeto do governo federal, porque são medicamentos que vêm do governo federal, que você estabiliza um paciente, tá lá, massa o tratamento dele, o paciente estabilizado, e aí o medicamento de repente passa 3 meses sem vir. Né? Então, isso também faz parte de um projeto político de genocídio da população negra, porque quem tem um pouquinho mais de grana faz um mega esforço e vai e compra, mas quem não tem mesmo, ele vai entrar em crise e vai surtar e vai gerar um mega problema para a família dele inteira e, às vezes, para o restante da sociedade. Né? Um surto, uma pessoa em surto, ela não é um problema só para a família, ela é um problema para a comunidade inteira ao redor. Né? Então, a gente vê também o projeto genocida na área de saúde muito claramente. Então, eu vendo a Luísa, me emocionando com a história dela, e eu pensando, e é só assim que a gente muda a estrutura, só a gente entrando nessa estrutura também, e facilitando que outras pessoas entrem também. Eu fiquei muito feliz de encontrar a Luísa lá no CAPS, nas nossas caminhadas aí de trabalho, porque é muito representativo para mim que ela esteja lá. Porque quando eu trabalhava lá no Mundo BIM, que o CAPS da 5 foi inaugurado, quem trabalhava lá também era um farmacêutico branco. Né? Então, inclusive, entre os outros farmacêuticos, é difícil achar outros farmacêuticos. Hoje em dia não é mais tão difícil, porque, inclusive, é mais fácil achar farmacêuticos no município hoje.
Então não é mais tão difícil. E as décadas, a gente está na década de 2020 já, né? Mas acho que a década passada foi realmente bastante significativa. Eu tinha um preconceito bastante grande, Luísa, vou me confessar, em relação aos balconistas que iam fazer essas faculdades privadas. A gente tem muito preconceito em relação a isso. Mas não tem que ter preconceito, não. O que faz o profissional não é a faculdade, é o profissional. Do mesmo jeito que a gente tem profissionais não bons vindo da Universidade Federal, a gente tem profissionais muito bons vindo das universidades particulares que fizeram a faculdade melhor do que a minha, talvez, né? De repente estudaram mais do que eu estudei e são melhores do que eu na nossa profissão. Acho que é isso. É isso, com certeza. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, seja bem-vinda, Mônica. E eu vou apresentar agora Mariana Amaral, que é psicóloga, especialista em Direito e Políticas Públicas. Mariana, seja também muitíssimo bem-vinda. E a palavra é sua, se apresenta mais pra gente, conta mais da sua história e de onde você está agora. Olá, boa noite. Eu vou iniciar agradecendo, né, pelo convite. Fiquei super, assim, foi muito rápido, né? Inclusive, para eu estar aqui nesse momento, mas eu achei muito interessante, né? E aí a temática, né, do Júlio das Freitas é para um governo, o Brasil genocida, né? As mulheres propondo, né, alternativas e soluções, e estar nesse momento, né, já é uma via para isso, que eu considero como muito potente, né? Sou formada em psicologia pela UFC, né? E atualmente sou especializando em direitos humanos e políticas públicas. Estou formada, na verdade, há 6 anos, né? E a minha área de atuação vai fazer, assim, digamos que o link entre a saúde e a assistência, né? É importante a gente afirmar, né, os lugares de onde a gente vem, quem somos nós, né? E fico muito feliz em conhecê-las, né? Quem eu não conhecia. Fiquei muito, muito tocada e emocionada também com o relato, né, e a apresentação da Luísa, porque me fez lembrar de muitas coisas das minhas raízes, né? E eu acredito que a potência vem disso, né? Vem da gente se reconhecer, se afirmar, né? Então, começar a falar um pouquinho da onde eu começo, né? A trilhar esses caminhos, né? Compartilho, assim, um pouco das vivências, né? Do campo da pobreza e viver no interior do Ceará, né? De um município muito pequeno, né? Onde minha família, principalmente minha avó, que nunca estudou, porque teve que trabalhar desde os 8 anos de idade, né? Perdeu a mãe muito cedo e assumiu a responsabilidade do lar, né? E já foi um baque muito grande, né? A via da educação, que ela sempre acreditou como potente, ela não ter passado por esse processo, né? Mas passou muito para as filhas, né? Para os netos, e afirmo aqui, né, que sou fruto da política de expansão da universidade pública, né, para o interior do estado do Ceará, campus UFC Sobral, né, desse lugar que eu falo enquanto profissional, né, a partir dessa vivência também de estar muito próximo ali da linha de pobreza, né, e hoje em dia o meu campo de atuação é lidar, né, com história de vida a partir da psicologia na área da saúde na clínica, né, e também lidar com história de vida, né, no contexto sociopolítico e econômico a partir da política de assistência social, né, que vai lidar exatamente com a proteção social de famílias e indivíduos e, majoritariamente, o público que chega a nós, né, o público de mulheres, pretas, negras, pobres, e que a cada dia tem, assim, muito da sua potência de vida interrompida, né, por políticas de governo que perpassam, eu acredito que perpassam toda a história de vida, né, da gente enquanto brasileiros, né, porque é inegável que tivemos um tempo de ascensão, né, dos booms das políticas públicas, de saímos do mapa da fome e agora voltando com toda a potência, né, a partir da intensificação que a pandemia ela traz em torno da história de vida de todos nós, né, que
vivemos nesse país governado por um genocida, infelizmente, né, que não tem tomado como responsabilidade, né, o papel do Estado, né, de propor políticas públicas, de dialogar, até porque nós, enquanto trabalhadoras públicas, né, estamos sentindo na pele o desmonte, né, desde o golpe, né, que para mim foi golpe, além do processo de impeachment da Dilma, que tem assim uma série de medidas, né, e atos governamentais que é política, é a necropolítica mesmo, né, assim, a necropolítica é a política da morte, né, que atinge principalmente a população preta, negra, né, e marginaliza cada vez mais, né, assim, é nítido esse período da pandemia, né, essa intensificação a partir dos atos do governo, o quanto que essa população ela vem sofrendo cada vez mais, né, e aí tem uma série de outros condicionantes, né, que também afetam diretamente a saúde, né, da mulher preta, negra e também brasileira, né, a questão do aumento das pessoas, né, indivíduos em situação de extrema pobreza, morrendo de fome mesmo, né, e nós, enquanto trabalhadores de gestão e da ponta, sem ter muitas alternativas para estar fazendo com que, né, a gente consiga efetivar de fato os objetivos da política de assistência. A gente está lidando novamente com assistencialismo, né, em relação a essas medidas. Na área da saúde mental, principalmente, está havendo um grande retrocesso, né? A gente já está voltando a falar dos manicômios, né? Recentemente, saiu uma reportagem de um prefeito super feliz porque ia inaugurar um novo manicômio, né, com outra proposta, só que é o velho com um aspecto de novo, né? Então são desses lugares, né, que eu me reporto e que estou aqui à disposição para a gente dialogar mais, né? É isso. Muitíssimo obrigada, Mariana. Mariana, mais uma vez, seja bem-vinda. Gente, começar é sempre muito emocionante. Já me traz muita coisa, só esse começo, só essa apresentação. Eu agradeço mais uma vez a vocês três que estão aqui em roda para conversar com a gente. E eu acredito que vocês já começaram a falar sobre isso, vocês já trouxeram nas suas falas das suas próprias vivências. O primeiro ponto que eu queria trazer para cá, que também eu creio que se refere ao primeiro ponto que a gente está discutindo aqui, que é sobre o Brasil genocida. Esse Brasil que a gente sabe que não começou a ser genocida ontem, nem em março de 2020, sequer em 2018. Esse Brasil que já é genocida há muito tempo e que escolhe muito bem que pessoas são essas marcadas para morrer, são essas cujos corpos já estão destinados a isso. Então, tendo em vista isso e sabendo que, obviamente, esse contexto pandêmico, sem estrutura nenhuma e com um desgoverno terrível, que sequer faz questão de esconder nada, eu já começo perguntando para vocês como é que vocês veem, avaliam, percebem, né, esse impacto, essa queda da qual vocês, inclusive, já começaram a falar, nos espaços que são os espaços onde os espaços das suas histórias de vida, mas também os espaços das suas histórias profissionais, né? As periferias, esse trabalho com as pessoas mais carentes, o SUS, os lugares no interior, os lugares bem mais afastados ou muito mais afastados de centros urbanos, onde a gente realmente sabe que quanto mais afastado, menos se olha, menos se vê, menos se sabe, menos se escuta. Esse lugar também que é reservado a pessoas pretas e, como vocês bem falaram, sobretudo, onde se encontra, sobretudo, a base de tudo, que são mulheres pretas. Então, eu jogo para vocês essa pergunta, essa instigação a começar falando sobre os lugares e como vocês percebem que eles estão agora. E aí eu convido quem se sente mais
chamado a falar agora sobre isso, chamada a falar agora sobre isso. Eu posso começar falando, né? Então, esse ponto de vista que a gente vê do genocídio, como você fala, que não foi de ontem, não foi de março, né? É um governo, né, que a gente vê que são políticas que não são feitas para pessoas pobres, não são feitas para pessoas negras, indígenas. É uma política que escolhe, tem seus privilégios para algumas pessoas, infelizmente, né? Nessa parte da saúde, eu já tinha um conhecimento bem disso, por trabalhar na periferia, né? Eu tive também a oportunidade de trabalhar na rede privada, na parte da aldeota, né? E a gente vê o contexto das realidades que nós temos aqui. Digamos, eu diria que nós temos em Fortaleza 3 fortalezas dentro de uma fortaleza, né? A classe média super alta, a classe média e a baixa mesmo. E trabalhando na periferia, a gente vê a necessidade, a gente vê as mães carentes, as mães que são mães e pais, né, que trabalham, que tentam educar seus filhos com toda a necessidade que aquele local requer e exige, e os programas que às vezes não facilitam muito, não dão condições, né, de uma creche para sua mãe poder trabalhar, de uma creche de qualidade, de uma escola pública de qualidade, de uma saúde de qualidade. Eu me lembro que no meu curso de farmácia, a gente tem uma cadeira sobre saúde coletiva e a gente estuda sobre o SUS. E eu acho que foi um ponto primordial que quando eu descobri que eu estava no local certo. Porque quando você senta e estuda sobre o SUS é a coisa mais linda do mundo. É apaixonante. O projeto do SUS, quem tiver a oportunidade de sentar e ver todos os projetos, tudo que é tão detalhado, para tudo que ele é voltado, é muito lindo, é muito apaixonante. Mas quando você trabalha na rede pública, você sente um baque muito grande disso, porque é outra realidade. A gente tem que conviver de uma hierarquia muito grande que vem lá de um governo que nós sabemos que não está nem um pingo se lixando para nós, para ninguém, somente mesmo para ele mesmo, e vem degradando cada vez mais. Eu percebo que a gente já não tinha uma qualidade de vida muito boa, mas eu acredito particularmente que de uns 2, 3 anos para cá, a qualidade de vida, como se nós estivéssemos retrocedendo. Hoje em dia a gente não tem direito de reclamar, de expor nossas opiniões, né? Eu vejo muito ali no Bom Jardim a necessidade, como a Mônica mesmo, como a gente trabalha no mesmo setor, né? E a gente vê, como ela mesmo disse, eu tenho pacientes que a gente consegue, com muito sacrifício, estabilizar, de conseguir uma receita, de conseguir um acompanhamento psicológico que não é fácil. Eles precisam estar lá 3 horas da manhã, correndo risco, sempre tem assalto, eles sempre se queixam disso. E eu não vejo políticas para isso, políticas para melhorar essa demanda dessas pessoas, para elas terem uma qualidade de vida, né? Na parte da saúde e também da educação. Eu vejo muitas mães que não têm uma creche, não têm uma escola de qualidade. Isso tudo juntando com essa pandemia, juntando com todas as necessidades, todas as frustrações, com todas as cobranças em cima dessa mulher negra, isso praticamente é uma bomba relógio que nós vivemos hoje no Brasil, né? Essa falta de condição em todos os setores. E o que me mais entristece ainda é saber que, por parte do governo, ele não vai fazer nada
não vai fazer nada por mim, por você, pela classe E, classe D, classe C, porque eu particularmente vejo que quanto mais a pessoa tiver menos estudo, menos oportunidade de ter conhecimento, de poder ter uma saúde de qualidade, de ter uma educação de qualidade, ela vai se tornar refém de migalhas. Eu vejo muitas pessoas que vivem de migalhas do governo e acham que estão fazendo muito. E quem tem um pouco mais de oportunidade de ter um pouco mais de estudo sabe que isso não é verdade. Eles estão lá para nos representar, para lutar pelos nossos direitos e não estão fazendo mais do que a obrigação deles. E eles fazem muito pouco. Então eles não querem que a população humilde, negra, tenha educação. Porque eles sabem que quanto mais educação a gente tiver, mais a gente vai questionar. A gente vai questionar que isso não está certo, que o nosso dinheiro, dos nossos impostos não estão sendo realmente colocados no local devido, que, como a nossa psicóloga acabou de falar, né, retrocedendo de abrir novamente o manicômio, se a gente pode estar dando apoio a essas famílias, a esses pacientes, dando um acompanhamento digno, não só para o paciente, mas também para a família que cuida desse paciente, para aquela comunidade, porque não é só o paciente que está doente. Quem tem uma pessoa com problema mental dentro de casa, não é só ele que tem que ser tratado. A família toda tem que ser tratada, porque não é fácil você lidar. São vários gatilhos, são muitas coisas que acontecem, e às vezes é uma pessoa para cuidar disso tudo, é uma pessoa que tem que trabalhar, é uma pessoa que tem que ir 3 horas da manhã para tentar uma ficha de acolhimento para conseguir uma avaliação com um psicólogo, e tem que faltar um emprego, e tem um patrão que não acredita, que não quer dar aquele dia de folga. Às vezes eu atendo com pessoas cuidadoras que me pedem a declaração para levar para o emprego, e sempre relatam que os patrões não querem aceitar, e eu sempre tento fazer uma parte que não me cabe, mas que eu tento orientar, que é o direito deles, né? Eles têm esse direito por lei, né? Que eles têm que ter o direito de lutar. E é um governo que não quer. Ele quer manter você ali sempre como se a gente ainda vivesse na escravidão, vivendo só do que os senhorinhos querem nos dar, e a gente ainda tem que sermos gratos pelas migalhas que nos são dadas. E eu acho que a gente precisa lutar por isso. Eu acho importante que nós, mulheres negras, possamos ser exemplos, possamos falar para outras mulheres, para elas poderem também ter essa mesma coragem de lutar pelos direitos delas, pelo direito dos filhos delas. Senão, não é porque minha mãe não teve oportunidade de estudo que eu também tenho que seguir essa mesma oportunidade. De jeito nenhum. Nós podemos ir para onde nós quisermos, nós podemos ser o que nós quisermos, nós temos esse direito na Constituição, que é nos privado ainda. Deixar eu falo mais, bem muito mais. Passa a palavra aí para a próxima. Vou aqui complementando, né, com algumas informações. O campo da saúde mental, nesse período, assim, tá tendo muita demanda, né, assim, específica por muitas questões, principalmente como eu também atuo, né, com o SUAS, é nítido, né, a questão do gerenciamento irresponsável mesmo desse governo frente a essa pandemia, né, e a tentativa a todo custo de efetivar esse projeto de morte, né, assim, porque é um absurdo voltarmos novamente com muita intensidade para o mapa da fome, né, e cotidianamente você, de fato, lidar com essa realidade nua e crua, né, assim, nas pessoas
não procurarem mais o serviço pela proteção social, pela continuidade do serviço, né? Pela possibilidade de um atendimento, de um acompanhamento pela equipe técnica, né? Mas procurar mesmo porque não tem um leite para dar para 7 crianças que vivem numa casa, né? Assim, não tem alimento, às vezes tem, se a mãe deixar de comer para alimentar os filhos, né? E é uma realidade que a cada dia é mais comum, assim, e parece até se naturalizar, né? E aí a nossa, digamos que a nossa instiga nesse sentido é fazer com que essas coisas não se naturalizem, né? Que a gente questione. Porque nossa própria história enquanto brasileiros, né, é toda marcada, né, por cicatrizes originárias de um processo de colonização criminoso, de acidentes que são provocados, né, pela má distribuição de renda, e aí junta todo esse histórico, né, os projetos de governo, eles condenam as pessoas ou eles trazem possibilidade de vida mesmo, né, e assim, em todo espaço que eu vou, eu tenho a oportunidade de estar falando o quanto, né, que esse governo é um governo que produz e reproduz morte, eu não perco a oportunidade, porque são a partir desses campos da política, né, também da economia, que pelo menos eu, enquanto profissional, consigo visualizar, assim, o quanto que isso condena ou o quanto que isso salva, né, a existência das pessoas, né, porque se você pegar a questão da legislação, né, do SUS e do SUS são dois sistemas assim incríveis, né? Você vai ver a regulamentação e os textos, né? E são todos sistemáticos, né? Assim, pensado a partir da mobilização popular, né? Que é um diferencial a partir da Constituição Cidadã, né? Você vê a operacionalização mínima e já é fantástica, apesar de todas as carências e todo o projeto de desmonte, né? Nos 3 principais sistemas, né? Que eu digo que tem uma comunicabilidade assim que possibilita mesmo nós vivemos com dignidade, né? Que é a partir da saúde, da educação e da assistência, né? E aí você vê uma operacionalização que é mínima, né? Nós, enquanto trabalhadores, sabemos que nós não temos aparato para trabalhar nesses sistemas, né? E assim, infelizmente, por escolhas de pessoas que deveriam nos representar e ofertar, né? Essas mínimas condições de vida, né? Para a gente viver com autonomia, com dignidade, né? E aí esse período da pandemia, para mim, ele escancara, assim, tudo que estava, digamos que vendado ou disfarçado de projeto humano, né? Desvenda tudo, intensifica mesmo as desigualdades, que a gente conhece que existe, sim, a pele alva e a pele alvo, né? Que tem assassinatos políticos, que até hoje é um incógnito para todo mundo saber quem mandou matar Marielle, e tudo que ela representa, né? Mas, assim, serve de inspiração, serve de revolta para a gente continuarmos mobilizados, né? Continuarmos lutando por uma reparação histórica, né? Que não aconteceu nenhuma reparação ainda, né? Tem algumas poucas medidas que eu ainda considero que para a população preta e negra, né? Que tem a questão das cotas, né? Questão da própria política de saúde voltada para a população, só que muita coisa não sai do papel, infelizmente, né? E é a partir que a gente vai conseguir, né, provocar ali um desarranjo nessas engrenagens desse sistema, e não tem como não falar, né? A gente vive num sistema capitalista que lucra com a morte, né, e a falta de oportunidades dignas, né, da população negra, nós mulheres negras, né, de vivermos com mais dignidade. O sistema lucra com isso, né, e se solidifica a partir mesmo da desigualdade, né, do desemprego estrutural, das muitas mulheres infelizmente violadas todos os dias, né, e que
enverga, mas não quebra, né? Assim, eu lembro demais que no início da pandemia teve uma série de desarranjos, né, que a pandemia também provocou nessa base desse sistema, que eu disse assim, eita, será que agora vai dar uma desestruturada para a gente conseguir operar, né, implodir essa coisa? Mas infelizmente enverga, mas não quebra, a gente tem que caçar jeito, né, caçar formas, fazer da linha curvas, né, para a gente sobreviver e, enquanto profissionais, propor, né, facilitar, digamos assim, ou sensibilizar formas de vida possíveis, né, mas que, assim, dos lugares da profissão que tem me permitido, assim, vislumbrar nossas condições de vida, tem se acentuado muito nessas desigualdades, tem provocado a morte de milhares de pessoas, porque a pandemia veio, né, e ela escancara, né, que é uma série em cadeia, né, falta alimentação, um vírus potente com alto contágio, que também coloca em crise, né, nosso fator humano, porque também for só depender, né, de um gerenciamento de um governo. Pergunta, e daí eu não sou coveiro, né? E, assim, Mariana, eu vou pedir para você voltar à última fala, porque deu uma travada. Só a última frase. Não, eu estava falando exatamente disso, assim, né? De que a gente precisa da mobilização, né? A gente precisa estar em roda, discutindo, propondo, porque se a gente for depender da figura do Estado, né, para propor essas condições de vida, nós já temos mais de 500 mil pessoas mortas numa pandemia que já são mortes evitáveis, né? A gente vê aí os absurdos que a CPI da Covid traz, né, por trás desse making off, desse agenciamento dessa crise toda, né? Então, havia para mim, desde muito tempo, foi a da mobilização e continua sendo, né? Gente, eu vou partir a partir da provocação da Simone, que foi sobre como a gente vê as mudanças, né? Eu costumo dizer que o maior roubo da história de corrupção da história do Brasil foi quando o Dom João VI veio no Brasil e limpou o cofre do Banco do Brasil, né? Bem lá atrás, antes ainda da independência. Mas a gente pode ir mais para trás e falar do roubo das terras indígenas e mais de um monte de roubo que tem aí pela história. E quando eu fiz uma faculdade bem diferente da Luísa, porque eu me formei antes da reforma curricular da farmácia. Então, Luísa, eu estudei SUS muito pouco, eu não tinha disciplina de saúde coletiva, eu não estudei semiologia, então eu tenho com convicção de que a minha faculdade foi muito diferente da sua. Acredito que você seja generalista, né? Eu ainda vim de um tempo que a gente fazia habilitação, que eu não fiz nenhuma, por sinal. E quando eu me formei, eu entrei na faculdade em 1998 e saí no final de 2003. O meu último semestre da faculdade, em disciplinas, a minha faculdade toda foi no quadro de giz, no ventilador, na cadeira de madeira. No meu último semestre de disciplina, chegaram os quadros brancos, começaram a chegar as cadeiras, porque o Reúne já começava, né? Nossa, chega, me emocionei agora, porque o que aconteceu na década de 2000, a partir de 2002, a partir do governo real de bem-estar, do estado do bem-estar social, porque assim, é muito, muito gritante a diferença. Os governos anteriores a 2002, eles não eram governos, eu não diria que eram governos fascistas, não deixavam de ser genocidas, porque não pensavam no povo negro a partir de um movimento de reparação, a partir de um movimento emancipatório, a partir de pessoas, né? Não pensavam na população negra, pobre, periférica, enquanto pessoas, enfim, enquanto massa de trabalho, mas eram um pouco mais civilizados do que nós temos hoje. Então, a gente teve a lei do genérico, a gente teve o real, que mudou realmente a vida da gente, e eu vejo isso na nossa própria história, mas quando eu lembro da faculdade que eu entrei e da faculdade que eu saí, eu vejo a diferença de um governo voltado para o bem-estar social, voltado para a educação,
voltado para a melhoria das condições de vida da população, mesmo que minimamente, mesmo que dentro de um pacto social para continuar como classe dominante quem é classe dominante. Mas a gente vê gritantemente a diferença. Então, eu entrei na faculdade com pó de giz, com ventilador e cadeira de madeira, e no meu último semestre, né, eu mal sentei nas cadeirinhas fofas, na realidade, porque já era semestre de estágio, mas estavam lá as cadeiras estofadas, o quadro de pincel e os ar-condicionados chegando na faculdade. E isso faz toda a diferença. A ambiência, quando a gente estuda política de humanização, a ambiência também tem tudo a ver com o quanto, ou se a gente pensar em termos mais capitalistas, faz toda a diferença para a produção, para a produtividade das pessoas, dos trabalhadores. E aí eu saio da faculdade em 2003, em 2004 eu começo a trabalhar no final do ano já, eu começo a trabalhar no SUS, e aí eu vejo lá também que é aquele governo. E eu não tenho nem como, eu tenho poucos elementos para comparar, porque eu já entrei naquele governo no SUS. Mas a partir do momento que eu vejo a estrutura precária que tem, a quantidade de unidades de saúde, CAPS, eu vi o CAPS da Regional 5 sendo inaugurado, CAPS AD, na realidade a gente tinha um CAPS AD, mas eu não lembro em que momento que ele foi inaugurado. Depois a gente começou a ter CAPS AD nas outras regionais, mas a gente tinha um CAPS AD na cidade, que era o nem lembro, o da 4, que era ali no Projeto Nascente. Eu vi se transformar muito. A gente vê a Política Nacional de Humanização sendo implantada, sendo discutida e implantada, que traz, inclusive, a valorização do profissional como um dos seus eixos, que fala da precarização das relações trabalhistas. A gente vê incipientemente as OS, porque a lei da OS veio antes de 2000, né? No Ceará, a gente só tinha uma OS, que era o ISGH, que o equipamento público entregue a esta OS era o Hospital Valdemar de Alcântara, que já foi inaugurado, creio que na gestão do Lúcio Alcântara, eu era estagiária no Maracanaú na época, foi entregue ao ISGH desde a sua inauguração, mas a lei da OS veio do governo anterior, e aí a gente vê uma política que fala, ser implantada, discutida. Nossa, a gente discutia, que trazia a valorização do profissional, a participação comunitária como suas bases, né? A escuta qualificada, o acolhimento, uma política nacional, implantada nacionalmente, discutida nacionalmente, que traz os trabalhadores, sejam eles concursados, sejam eles terceirizados, sejam eles de onde for, para discutir. E eu volto hoje, tanto tempo depois, era uma política voltada para a atenção básica, para atender a maior parte da população, porque até hoje a atenção básica não está bem implantada, então a gente precisa de mais atenção básica ainda. A gente vai precisar de hospitais e de policlínicas? Vai, mas a gente precisa da atenção mínima em termos de saúde primeiro. Então, enquanto a mãe precisa sair de madrugada para aquela mulher preta lá do Bom Jardim, que é quem é a provedora financeira, é a cuidadora da família, ela tem que fazer 1000 coisas e ainda acordar de madrugada para conseguir um medicamento, é o absurdo dos absurdos. Isso tudo faz parte da política genocida do governo. E vejo claramente a diferença. Hoje eu trabalho num ambiente bom e trabalho na prefeitura, eu trabalho num ambiente, mas eu vejo a diferença. Eu vejo o SUS todo entregue às OS, o SUS municipal, as unidades municipais de saúde. Ai, meu Deus, tô lá. Deixa eu respirar. Mas é um projeto, né? Talvez eu ainda vislumbro que existem formas de se retroceder um pouquinho em relação à entrega do que é público aos entes privados. Vejo mesmo porque o que a gente vê no governo do Estado, né? Que não tem como voltar ao servidor estatutário, mas fez uma fundação para continuar sendo empregado público, para não terceirizar o serviço para instituições privadas. Eu não tenho um partido político, não sou apaixonada por ninguém, faço crítica a todo mundo, mas é muito clara a diferença. É muito clara a diferença de um projeto que não tem vergonha de ser genocida, de ser fascista, de querer mesmo que você só está aí para trabalhar para mim, para eu enriquecer mais,
você tem que continuar pobre lá embaixo e me enriquecendo. E um projeto que, não, vamos conversar aqui. Tem um termo que eu não estou lembrando agora, que o pessoal mais politizado do que eu costuma utilizar. É um pacto, mas é um pacto que me valoriza de alguma forma, que me trata enquanto pessoa, que cria Conselho Municipal de Saúde, que coloca Conselho Local de Saúde lá na unidade da ponta, para que todo mundo tenha voz, tenha vez e possa dizer. Eu vejo muito claramente a diferença. Muito, muito. Eu acho que em Fortaleza a gente ainda está muito bem servido, né? Em Fortaleza a gente não tem um governo uma prefeitura fascista, a gente tem um governo razoavelmente bom na prefeitura de Fortaleza. Eu acho que a gente está, graças a Deus, no Ceará. Mas a gente vê, o SUS é um só, é um sistema nacional, cada ente federado tem o seu papel, e quando um ente federado se recusa a fazer o papel, que é o que a gente vivencia diariamente, né, Luísa? Com a falta de medicamentos que são de obrigação do governo federal e que não chegam, porque o SUS e a assistência farmacêutica no SUS, ele é bem compartimentado. Isso aqui é a prefeitura que vai fazer, isso aqui é o Estado, isso aqui é o federal. E a gente vê o governo federal não fazendo a parte dele. A gente vê mesmo, muito claramente. O da prefeitura está aqui, o do Estado está aqui, e cadê o do federal? E aí não funciona. E aí a gente não consegue ter tudo, e a gente não consegue. Então, o que o governo federal hoje faz para atrapalhar a vida de todo mundo, principalmente da população preta e pobre, o que ele puder fazer, ele está fazendo. E vejo isso no meu trabalho. Né? Então, eu vejo, sim, eu lembro que as discussões, a gente falando que a gente está em roda aqui, né? E antes de eu começar a trabalhar no SUS, antes da Política Nacional de Imunização, isso não era um termo comum para mim. Roda era brincar de roda. Mas a partir da Política Nacional de Imunização, que trazia a roda também como um instrumento de discussão dos trabalhadores e da comunidade e da gestão, isso foi uma coisa bem popularizada na época que eu trabalhava na Prefeitura de Fortaleza, na ponta. Hoje a gente não ouve falar de roda, não sei se porque eu não estou lá na ponta, se é porque eu estou no nível central, mas a gente não ouve falar de roda hoje. A gente não ouve falar de Política Nacional de Imunização hoje. A gente não ouve falar em ambiência. A ambiência não é mais importante, porque, né, o SUS não precisa ser bonito. Tem médico? Pronto, fim. Tem médico, tem remédio, fim. Né? Não precisa ser bonito. As pessoas não têm direito a um ambiente que tenha valorização do profissional, vínculo trabalhista precário. Se bem que hoje em dia, em Fortaleza, até os vínculos trabalhistas, pelo menos com a S, não é um vínculo tão precário quanto trabalhar por RPA. Né? Mas ainda é preferível trabalhar por uma S do que trabalhar por RPA, por exemplo. Mas a mudança que eu vi acontecer na década de 2000 no SUS foi muito grande. E todo o retrocesso que o governo federal puder fazer, ele vai fazer, como a volta dos manicômios, né? Como andar para trás na reforma psiquiátrica, né? É muito, muito preocupante isso, é bem preocupante mesmo. E a gente precisa estar atento e forte, porque não só isso, né? A Luísa estar aqui, ela falar que veio do FIES, e eu vi essa transformação também, porque eu saí do SUS e fui para a iniciativa privada, e eu vi os balconistas se formando, meninos que nunca imaginaram pensar em pisar numa faculdade, se formando nas universidades privadas, mas se formando, ou entrando por cota e se formando. Então, a emancipação, o saber, a educação, porque a roda também era um instrumento, os conselhos municipais de saúde também são instrumentos de educação da comunidade a partir de algum ponto, né? Porque para estar ali discutindo, ele tem que conhecer minimamente a estrutura do SUS. Então, se o governo... Eu estava refletindo, né, o que a gente pode fazer a partir disso. Se o governo não dá condições para as pessoas se emanciparem, e ele não vai dar nunca, né? Vai dar minimamente, e este que está aí não vai dar nunca, a gente precisa se organizar para isso. A gente precisa ter as bibliotecas comunitárias, que foi um movimento lindo, social, que a gente viu crescer enormemente. Era necessário, era preciso que fossem públicos, eu acho. Tinham que ser todas públicas. Era para a gente ter uma biblioteca pública em cada esquina. Mas não vai ser feito, então a gente precisa fazer mesmo. Acho que é isso. Eu acho bom que cada roda
foi ficando cada vez mais forte o discurso, e eu não acho que é à toa. E outra coisa muito interessante é que mulheres negras já apontam caminhos, mesmo antes da gente chegar nessa parte do diálogo, o que para mim também não é à toa que acontece. Então, eu já fui anotando aqui algumas coisas que eu entendi que vocês já foram apontando de uma maneira ou de outra. E outra coisa bem interessante é que essa é uma roda com o assunto central da saúde. A gente já discutiu com artistas, com profissionais da cadeia produtiva e com profissionais da educação, e a gente chega hoje com vocês, profissionais da saúde, mas todos esses assuntos continuam rodando, porque não há como falar de uma coisa sem passar por todas as outras. Então, quando vocês falam, por exemplo, e vocês falaram bastante sobre conhecimento, estudo, educação, emancipação, saber, sobre a criação de bibliotecas, né, a luta pelas bibliotecas comunitárias, por exemplo, por creches, por apoio e acompanhamento digno, ambiência, pela valorização do SUS e dos profissionais e das profissionais que estão à frente da saúde. E quando vocês falam também sobre estar em roda, discutir, propor, estar atento, conversar a respeito dessas coisas e sugerir, e realmente pensar em como é que a gente pode ir realmente de encontro a esse projeto genocida que, como a Mônica falou, não tem a mínima vergonha de ser genocida. Então, com tudo isso em mente, a gente chega na próxima parte, que é conversar sobre possíveis caminhos, né? Esses ou além desses, para além desses, como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês veem essa coisa do caminho? O SUS, ele traz na sua estrutura, nas suas leis, na sua regulamentação, ele traz, não é instrumento, a palavra que é outra palavra e eu não vou lembrar, mas mecanismos de controle social. E eu acho que a gente precisa buscar esses espaços, sabe? Eu sei que é muito difícil buscar esses espaços enquanto vínculo trabalhista precário, né? E eu lembro que a mamãe dizia muito para mim que qualquer coisa eu reclamava, então eu sempre ia ser a confuseira. E isso também acaba fazendo a gente ter alguns pés para trás para não exigir muito, né? Mas ocupar os espaços, buscar os espaços, principalmente. E aí eu acabo falando do SUS porque é onde eu estou, né? Os espaços de controle social, de participação social. Tentar, de alguma forma, a partir de onde a gente está, de alguma forma, fortalecer estes espaços de controle social, de participação popular dentro do SUS. Porque a gente não pode deixar retroceder, a gente ocupou um espaço, então não pode simplesmente não deixar mais para participar mesmo da política e formar pessoas para que se participe, porque mecanismos legais de participação popular existem. Eu acho que é isso. A gente precisa conversar com as pessoas para as pessoas saberem que as coisas existem. Acho que é isso. A pergunta está lançada. A pergunta está lançada, né? Então, vamos lá. Como a Mônica mesmo falou, né? Que nesse papel que a gente tem. Como nós duas trabalhamos diretamente com essa parte do SUS, a gente tem essa realidade bem nítida, né? De poder estar orientando as pessoas. Eu tento fazer esse meu papel, sabe? De estar orientando as pessoas, abrindo os olhos dela, porque como, novamente, é batido na mesma tecla, né? Esse governo que nós temos, que não se importa o mínimo com a gente, e quanto mais ele puder fazer para ter a gente ali debaixo do jugo, né? Vivendo de migalhas, que nossos filhos não tenham conhecimento,
muitos outros filhos não possam ter conhecimento para questionar. É como eu já tinha batido na tecla, a educação ela é muito importante, né? A saúde é importante, a educação, eu acho que ela se sobressai um pouco, porque quando eu tenho um pouco mais de consciência de algo, dos meus direitos, que eu acho que falta isso também como uma matéria da escola, né? Essa parte da política seria muito interessante, porque hoje em dia as pessoas, eu não gosto de falar de política, e às vezes eu questiono muito com as pessoas, a gente precisa falar sim de política, porque são nossas vidas que eles estão lá votando e decidindo. Então, assim, temos que falar sim de política, a gente tem que estudar política, a gente tem que entender e compreender como é que esse sistema político funciona, lá do Senado, o que um deputado faz, o que um senador pode fazer, até onde um presidente ele pode agir, até onde ele pode ser responsabilizado. Eu acho que a população brasileira, se eu fosse enumerar, talvez eu acho que 70%, talvez 80%, não entende de política. Às vezes acha, por morar na periferia e ver essa realidade, eu vejo nos períodos de campanha, passado um asfaltozinho na rua, aquele vereador ali, ele já se fez, ele já ganhou, né? E é aquela coisa da migalha que eu falo, né? Que a população, por não ter essa educação, por não ter conhecimento dos seus direitos, né? De poder ir cobrar, eles não estão fazendo um favor a nós. O meu sonho é que as pessoas compreendam isso. Eles não estão nos fazendo um favor. Eles estão lá, sim, por nós, trabalhando para nós. Eu acho que quando a gente conseguir mudar essa conscientização, e como a Mônica mesmo falou, que é algo que já é tão antigo, que é do tempo do Império, quando a gente foi colonizado, que a gente foi explorado, e que hoje é maquiado, porque a exploração ainda continua, né? A gente ainda continua sendo um Brasil explorado de todas as formas, onde somente uma classe X tem a oportunidade de ter uma educação de qualidade, de ter uma saúde de qualidade, e a classe Y ter que se conformar, porque acha que eu nasci assim, eu preciso viver assim, foi como eu nasci e eu não posso mudar. E isso me incomoda de ver a maioria das pessoas se acomodar com isso, né? E essa parte da educação que eu vejo que eles nunca vão permitir. Esse governo, principalmente, ele não quer que as pessoas tenham acesso à educação, porque naquele momento que eu tenho um pouco mais de conhecimento, eu não vou me conformar com migalhas. Eu vou querer mais. Eu vou buscar saber mais. Eu vou querer questionar mais. E é tanto que a gente vê que nesse governo a irritabilidade é extrema quando você questiona. Você não tem direito de questionar. É o que ele falou e pronto. A gente só tem que dizer amém. E a gente tem que saber que não, a gente não pode dizer amém, a gente tem que questionar, a gente tem que dizer onde é que está doendo, aonde é que eu preciso, aonde é que eu estou precisando de melhorias. A gente tem que ir, sim, fazer mais rodas de conversa. É importante isso, que a população possa participar, ver essas rodas de conversa, porque é a oportunidade delas verem e a gente ter a possibilidade de abrir a mente delas, né? De saber que elas estão naquela situação, mas elas podem sair dessa situação para outra situação. Basta elas querer, basta elas procurar os direitos. Eu vejo muita gente que não conhece seus direitos, de coisas básicas mesmo, direito de poder
receber um medicamento, de poder exigir isso, de poder entrar com a jurisdição, entendeu? De poder ter um direito de ter um acompanhamento para o seu filho autista. Eu atendo muitos autistas e eu vejo muito ainda, apesar de ter uma lei para eles, eles ainda serem muito desrespeitados. Eu vejo muito as mães desses autistas serem desrespeitadas. E eu converso muito com elas. Eu digo, olha, seu filho ele tem uma lei que assegura eles disso. E muitas mães não sabem disso. Eu digo, olha, ele tem essa lei, é lei, ele tem direito a isso. E você tem que lutar pelo direito do seu filho. É direito dele, ninguém está fazendo um favor para ele. Seu filho pode estudar, seu filho tem direito a estudar, seu filho tem direito, assim, a uma escola adaptada para receber a ele, nas necessidades que ele tem. Ele tem direito, sim, a um tratamento psicológico, um tratamento terapêutico, e às vezes elas ficam olhando para mim como se eu estivesse falando assim, uma coisa que nunca passou assim pela cabeça delas. É uma coisa nova para elas. E é falta simplesmente de conhecimento. Algo simples que para nós nessa roda que a gente está discutindo, que a gente está trocando ideias, né? É interessante sim ter mais essas rodas, trazer mais esse conhecimento para a população, até mesmo para prevenir ela de falsas ilusões, né? Dessas pessoas que iludem, esses falsos candidatos que iludem eles com tão pouca coisa, né? Se aproveita da simplicidade, da humildade das pessoas e só reaparece depois de 4 anos, né? E que não estão nem aí para a saúde, para a educação, o bem-estar, para a segurança. Eu acho que esses 3 pilares que poderiam estar sendo exercidos não estão. São projetos e projetos que às vezes eu vejo tramitar, que eu digo assim, o que esse projeto vai trazer para a população brasileira? Nada. E às vezes a gente vê projetos engavetados, né? E quando alguém questiona, como a Mariana, se eu não me engano, comentou sobre a deputada a Marielle, né? Foi calada. E simplesmente é assim. Quem questiona ou gosta muito de fazer confusão, como a Mônica falou, quando a gente questiona muito, ixi, lá vem, gosta de uma confusão, né? Mas não, a gente tem que saber realmente, se precisar gritar pelos nossos direitos, que a gente grite pelos nossos direitos. Talvez hoje o que eu falo, o que eu faça, eu não vá colher. Talvez o meu filho talvez não vá colher as minhas críticas, os meus gritos, os meus posicionamentos, mas eu tenho essa ideia que talvez meus netos, meus bisnetos consigam colher os frutos desses nossos questionamentos de hoje. Não vai mudar, eu tenho essa ciência que não vai ser mudado da noite para o dia, né? Mas eu não desanimo, eu não vou me calar diante das injustiças, das desigualdades sociais, não vou me calar. Não vai mudar realmente da noite para o dia, não vai fazer diferença, mas eu acho que o máximo que a gente conseguir falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, abrir um olhinho ali, plantando uma sementezinha em cada pessoa, desse questionamento dos nossos direitos, eu acho que a gente vai, daqui a alguns anos, sim, colher uns frutos disso. É a esperança que eu tenho, né? E aí eu passo a bola, porque senão a gente fala demais. Assim como caminho possível, né, é a via da mobilização, né, fortalecimento dos conselhos, né, dos conselhos de saúde, principalmente do Conselho da Mulher, né, e assim, é tão simbólico, né, a questão da mobilização e da participação social, a gente consegue visualizar assim, né, no percurso histórico da gente enquanto brasileiro, né, os momentos que a gente mais conseguiu avançar, né, em termos de direito,
foram os momentos onde a mobilização, digamos, ela estava mais coesa, né? E aí, como cartão de visita desse governo, o primeiro ato que ele fez foi exatamente extinguir as vias de participação social, que foram inúmeros conselhos, né? Foi um dos primeiros atos, né? E o quanto que a gente também vê, precisa, como a Mônica diz, a gente precisa estar atento e forte sempre, né? Porque, por exemplo, as mobilizações, elas nos trouxeram, inclusive, aos lugares onde estamos, né? Alcançar direitos que conseguimos alcançar, mas também quando a gente conseguiu, né, num determinado período, onde a gente possivelmente notar, né, que houve sim um avanço em relação às políticas públicas, digamos que as mobilizações elas deram enfraquecida, né? Então a gente precisa retomar esse trabalho assim de conversa, né? E do meu campo de atuação, a via possível para mim vai ser a fala e a escuta, né? Propor mais Mariana, momentos como esse que a gente está tendo. você me ouve? Eu vou pedir de novo para você repetir a fala. Você falou do meu ponto de atuação, a via possível e aí travou. E é importante. Sim, do meu ponto de atuação, a via possível vai ser a escuta e a fala, né? É assim, da gente conseguir com que mais mulheres pretas estejam nesses espaços, estejam ocupando os espaços da universidade, os espaços da política, que consigamos continuar na mobilização, né, por, digamos que, oportunidades dignas, né, não lugares negligenciados, né, não que seja o politicamente aceitável e legal as mulheres estarem na política, mas a gente se afirmar enquanto mulher e preta na política, na economia, nas políticas de saúde, de assistência, de educação, né, e apostar nessa via, né, da fala e da escuta como um caminho possível para que a gente possa. Achou que estava. A gente perdeu um trecho da sua fala e eu não sei nem dizer qual. Assim, para finalizar mesmo, é mais a gente que a gente consiga, né, estar fortalecendo espaços como esse, né, para que nas próximas rodas de conversa e nos próximos julhos das pretas e das negras a ideia, né, e se mobilizar. Sim. Mulheres, que incrível. Muitíssimo obrigada a cada uma de vocês. A gente vai começar a se despedir agora, então nós vamos fazer mais uma rodada de despedidas, mas eu já começo agradecendo a cada uma que trouxe suas vivências, suas experiências de vida, suas experiências profissionais, os seus lugares, os lugares onde vocês trabalham e encontram pessoas e todas as suas proposições que certamente são muito necessárias e urgentes. Muitíssimo obrigada mesmo. E eu vou agora convidar vocês a começar a encerrar e se despedir. Luísa Lira, você está convidada. Eu que, assim, me senti extremamente honrada, né, de estar participando. É a primeira vez que eu participo de uma roda de conversa, né, com outras mulheres maravilhosas, que tive também a oportunidade de conhecer a doutora Mariana, a Camila, que eu não conhecia, a Simone, a Mônica, a gente já tinha um contatozinho, meio que direto e indiretamente, mas o quanto é importante. Quando ela falou para mim sobre esse convite, eu não podia nem pensar, uma coisa assim maravilhosa, grandiosa, que a gente está fazendo por nós, né, os nossos filhos, né, a nossa contribuição diretamente para a nossa nação, né, e é muito gratificante isso aqui, como a doutora Mariana falou, né, e no próximo julho a gente possa ter uma roda maior, ter mais mulheres compartilhando suas experiências, suas lutas, seus desafios, e poder compartilhar um pouco de tudo que
eu passei para chegar até aqui e o que eu ainda luto, né? Porque é uma luta constante, querendo ou não, é uma luta constante para nós que somos negras, para sempre a gente estar mostrando o nosso valor. Que a gente, por sermos mulheres, né, que também somos também julgadas por isso, né, de ter um pouco de um cargo melhor, de poder fazer algo num mundo tão machista e sermos negras, né, e a gente poder ser para outras mulheres que às vezes acham que não podem conseguir, né, e eu sempre bato na mesma tecla que sim, toda mulher tem direito de estar onde ela quiser, de dizer o que ela quiser, dela fazer o que ela quiser. Ela precisa somente de um apoio da sociedade, um apoio familiar, um apoio da nação, para ela poder crescer, né? Poder desabrochar. E eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de contribuir um pouco nessa roda. E sempre que precisar de alguém para falar bastante, pode contar comigo. Estou aqui sempre para poder contribuir um pouco e compartilhar um pouquinho do meu amor, das minhas experiências. E eu agradeço muito, muito de coração mesmo, dessa oportunidade, a experiência de conhecer outras mulheres tão maravilhosas. Nós é que agradecemos você ter vindo trazer essa potência toda para a gente conhecer. Muitíssimo obrigada mesmo, Luísa. E vou agradecer também Mônica e Helena por ter vindo, aceitado o convite, e é com você, sua despedida. Eu queria agradecer o convite. Para mim, apesar de ser um lugar de afeto, esta roda, as minhas duas irmãs presentes, a Luísa, que é um presente no meu trabalho, não é um lugar confortável para mim, este lugar de estar aqui falando. Eu me sinto bastante desconfortável, mas valeu o desafio. Dar a cara à vista não é algo confortável para mim, mas me senti bastante honrada por vocês acreditarem que eu tinha algo para dizer. Então, eu gostaria de agradecer efetivamente o convite. E eu ainda fiquei refletindo, sabe, sobre o que é que a gente pode fazer. E aí a gente tem bastante coisa para fazer, porque nós somos múltiplas a partir dos pontos onde nós estamos, sejam pontos de lutas ou sejam pontos de afeto. Seja reconhecer na outra mulher negra que nós estamos aqui, nós podemos caminhar juntas e uma vai ajudando a outra, seja ocupar os espaços ou seja gritar, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Eu realmente me senti bastante lisonjeada pelo convite e é isso, obrigada a todas. A gente se vê. A gente é que se sente. Que bom que você topou mesmo, mesmo apesar de tudo sendo um lugar de incômodo, porque foi muito importante ouvir tudo que você tinha a dizer. Muitíssimo obrigada, Mônica. E Mariana Amaral, é com você agora. Muitíssimo obrigada também. E sua despedida, a palavra é sua. Eu agradeço novamente o convite, né? Uma roda de conversa muito potente. É sempre muito bom parar para ouvir, né? E também para compartilhar das vivências, né? Dos nossos campos de afeto e de incômodos, né? Que esses nossos incômodos, essas nossas inquietudes, elas continuem nos levando além, né? Dizer que foi um prazer enorme, né? Ouvir a fala da Luísa, da Mônica, né? Simone, nos reencontramos. Camila também, muito obrigada pelo convite, né? E que a gente consiga e possa, né? Propor mais espaços como esse, né? De mulheres conversando sobre suas vivências, né? Mulheres pretas, sobre as dores e as delícias
da vivência, né, de mulher preta brasileira. É isso, é isso. Mariana, que bom que você aceitou esse convite acelerado, esteve aqui com a gente, sabe? Gente, eu tô muito, muito, muito feliz com as 4 rodas que aconteceram. Com essa roda de hoje, eu saio daqui preenchidíssima. Eu queria agradecer também ao convite para estar aqui todas as noites, mediando, ouvindo, conversando com mulheres que eu não saberia, na falta de um adjetivo que realmente possa dizer o que eu estou sentindo nesse momento, eu preciso falar poderosas, porque é isso que nós somos nos lugares onde estamos e realizando, sempre, apesar do projeto em curso. Muitíssimo obrigada, Camila, pelo convite. Muitíssimo obrigada, Luísa, Mariana e Mônica, por todos os compartilhamentos. Eu agradeço e também me despeço. Uau! Que roda! Mas é com muita tristeza que eu me despeço de vocês que nos assistiram, que estão nos assistindo e que nos assistirão no futuro, desse último Pretas em Roda, Caminhos Possíveis, que talvez está em projeto, vire podcast. Foi um mês confuso, foi um mês de aprendizado e de escuta. Foi um mês vendo soluções e experiências de vida que se autocomplementam e muito parecidas, mesmo de ambientes diferentes. Eu quero só agradecer a todos, mesmo. Quero agradecer pessoalmente a Adina Oliveira, Fran Dedecá, Lorena Lise, Jéssica Cisne, Fatinha Gomes, Maria Juliana, Produtora Brown, Liana Cavalcante, Luísa Nobel, Elivânia Monte, Gigi Castro, Nayara Lopes, Jo Gentil, Luísa Almeida, Ercília Lima, Natália Magalhães, Cássia Oliveira, Mônica Helena, Simone Souza, A Ponte Libras, Mariana Amaral, Bárbara Sena, Jorge Guedes, Júlio das Pretas, a Rede Nordeste e do Ceará de Mulheres Pretas. Muito obrigada. Eu queria... foi o julho inteiro, ainda vai continuar até dia 30. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa no IGTV do Instagram, tá no hashtag Julho das Pretas 21. Tem o nosso sarau lá no Instagram, @Mulheres da Música. Tem aqui eu fiz uma playlist para quem não tiver assistido as outras, só chegar lá e ver. Nós tivemos um eixo educação, um eixo saúde, que foi a de agora, um eixo cadeia produtiva e um eixo de artistas. Estão fantásticas, eu ainda estou absorvendo tudo que eu ouvi, porque, uau, que eu ainda estou meio sem voz, mas eu queria... sim, a gente está com uma contribuição voluntária para ajudar no pagamento das libras e das cantoras que estiveram no sarau, lembra? Lá no Instagram da Mulheres. E pode ser por Pix 15090 835/0001-57 Feijão de Corda, ou transferência, tá aqui na descrição, tá? Tem o QR Code lá no Instagram, pode acessar pelo PC e pegar pelo celular. Eu queria terminar mesmo com uma citação de Bell Hooks, porque quando bate a desesperança e também quando eu vejo mulheres pretas falando, eu só me lembro desse livro, que é O Erguer a Voz.
Vamos lá. Para as mulheres de grupos oprimidos que têm reprimido tantos sentimentos, desespero, fúria, angústia, que não falam, como escreve a poeta Audre Lorde, pelo medo de nossas palavras não serem ouvidas nem bem-vindas, encontrar a voz é um ato de resistência. Falar se torna tanto uma forma de se engajar em uma autotransformação ativa, quanto um rito de passagem, quando alguém deixa de ser objeto e se transforma em sujeito. Apenas como sujeitos é que nós podemos falar. Como objetos, permanecemos sem voz, e nossos seres definidos e interpretados pelos outros. Consciência da necessidade de falar, de dar voz às variadas dimensões de nossas vidas, é uma maneira de a mulher não branca começar o processo de se educar para a consciência crítica. A necessidade de tal fala é frequentemente validada pelos escritos de pessoas engajadas nas lutas de libertação, pelas literaturas de povos que globalmente sofrem opressão e dominação. Erga sua voz. Obrigada. Boa noite e até a próxima.